Continuando, irmãos, a igreja é a colheita de almas para o reino de Deus. É a lei da semeadura e da colheita, ou seja, a igreja e o princípio da semeadura. Naquela passagem onde Jesus esteve com a mulher samaritana. Era-lhe necessário passar por Samaria. João, capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu resumi aqui para os irmãos. Depois João, capítulo 4, 39 e 42. Ou seja, Jesus evidenciou para os discípulos que Jesus evidenciou para os discípulos que os campos estavam brancos para a ceifa. Ele mostrou para os discípulos os campos brancos para a ceifa. Mas Jesus quis mostrar para os discípulos que a lei da semeadura, a igreja e o princípio da semeadura, ele é mais amplo. Não é só onde os campos estão prontos para a ceifa, como ele mostrou, e sim aonde também tem a necessidade de fazer a colheita, como o caso que ele podia ter passado por outro local, mas era necessário passar por Samaria. Passando Jesus por Samaria, a palavra do Senhor nos fala claramente. Jesus começou ali no poço pedindo à mulher de Samaria água. E a mulher de Samaria relutou a princípio, porque ele era um judeu e ele estava se dirigindo a ela. E o horário que ela estava indo no poço não era o horário convencional que as mulheres iam. Mas como eu falei com os irmãos sobre a questão da oração, Jesus, mesmo sendo Deus, sempre nos deu exemplo de oração, contato, sempre interligado com o Pai. Deus deu a ele ali toda a situação daquela mulher. Por que aquela mulher estava indo no poço no horário inadequado? Por quê? Porque ela tinha uma série de situações, inclusive o marido que estava com ela não era dela. Então, o Senhor colheu, e através daquela atitude dele estar ali, na preocupação de semear o evangelho do reino, ele conseguiu não só que aquela mulher achasse o caminho, que aquela mulher se convertesse e tirou aquela situação. Jesus deixou bem claro, não é em Jerusalém, nem no monte. Verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade. Ou seja, é claro, nós podemos adorar o Senhor na igreja, devemos adorar o Senhor na igreja, mas nós não temos que ficar colocando, digamos assim, aquele tipo de paradigma, ou seja, aquele dogma que diz respeito, eu só vou adorar na igreja ou só vou adorar no monte. Eu vou adorar na igreja, vou adorar no monte, mas vou adorar por onde quer que eu passe. Onde quer que eu esteja, eu vou adorar o Senhor, porque eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. E com isso eu estou fazendo o trabalho, a igreja e a colheita de almas para o reino de Deus. Porque se eu tenho essa preocupação de onde eu estiver, eu fazer, o meu melhor, apesar de ser pecador, apesar de ser, digamos assim, nós temos problemas no nosso dia a dia, nós sabemos que o nosso adversário dificulta que nós tenhamos aquela plena, digamos assim, plena comunhão com Deus, muitas das vezes, por conta de ajuda material, por conta de uma série de problemas no dia a dia, mas nós temos que nos esforçar para não perdermos a comunhão com Deus, porque se nós não perdemos a comunhão com Deus, nós vamos estar, assim como Jesus, fazendo a propagação do Evangelho do Reino de forma que seja uma bênção, e com isso nós vamos conseguir. Jesus ficou 2 dias lá, e a cidade foi alcançada, ou seja, com as boas novas do reino. Houve uma mudança, houve digamos assim, todo um cenário que demonstrou ali como é importante a semeadura. Jesus começou com a mulher samaritana. Ela foi e levou deixou o cântaro ali, esqueceu do cântaro e foi para a cidade
contar para as pessoas, né, os moradores da cidade, a bênção que ela tinha recebido, como Jesus lhe tinha falado e como ele, através da palavra dele, do Evangelho do Reino, transformou a vida dela, né? Em sua passagem por Samaria, Jesus aplicou todos os recursos possíveis para obter uma boa colheita. Ele buscou o coração da mulher samaritana, cujo estado moral propiciava um bom terreno para plantar a semente do Evangelho. Mas ele, 100% Deus, 100% homem. Mas nós somos humanos. Nós vamos, através da oração, nós vamos ter livre acesso ao Pai, através de Jesus, vamos ter condições também de entender e estar agindo como Jesus agiu, buscando o coração daquela mulher. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de estarmos com pessoas e nós, às vezes, não falamos com sabedoria, não falamos através do Espírito Santo de Deus, falamos de nós mesmos. E nós não conseguimos sucesso. Agora, se nós falarmos através do Espírito Santo de Deus, nós vamos agir conforme Deus quer que hajamos. Vamos agir conforme Deus quer que seja a melhor maneira de nós agirmos. O mestre não iniciou o seu diálogo fazendo críticas a ela. Está vendo, irmãos? Como que é importante, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Quantas das vezes a gente perde a oportunidade de semear almas para o reino de Deus, semear, através da igreja, o princípio da semeadura, nós temos dificuldade de colher almas para o Senhor Jesus, porque a gente põe aquela muralha do pecado na frente e colocamos todos no mesmo patamar. Nós temos que entender que Deus ama o pecador. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, você imagina se o mestre começasse o diálogo fazendo críticas para ela. Você teve muitos maridos, mas se o último desceu e começasse a discipliná-la, exortá-la, ele foi com sabedoria, não fez crítica, mas usando como ponto de contato a sua ida ao porto de Jacó para apanhar água, preparando assim a terra para tornar frutífera a mensagem. Isso é sabedoria. A sabedoria vem do alto. Nós temos que estar cientes disso. 3.3. Ele tratou com ela passo a passo, irmão. Passo a passo. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Nós temos que pedir a Deus para controlar a nossa ansiedade. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Passo a passo, até que estivesse pronta para crer em sua messianidade. Ou seja, porque ela começou, os irmãos podem verificar nessa passagem bíblica, ela começou chamando ele de um jeito, depois ela começou a chamar ele de Senhor. A um dado momento, ela começou a chamá-lo de Senhor. Ela estava referida a ele como um homem qualquer. Depois ela começou a chamá-lo de Senhor, porque ela entendeu que ele era o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus a viu como um instrumento capaz de impactar os samaritanos com a fé, em virtude de seu estado anterior à conversão. Ou seja, como ela era e como ela se transformou após ter o contato com Jesus. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E o Espírito Santo é quem convence do pecado e do juízo. Mas, se nós não fizermos a nossa parte com sabedoria, a gente perde a oportunidade de estar fazendo ali a colheita de almas para o reino de Deus, que é uma dos subtópicos nossos, que é a obrigação da igreja também. O resultado foi uma boa colheita para o reino de Deus na cidade de Sicar, de cuja semeadura os discípulos não participaram. Por quê? Porque eles foram buscar alimento. E quando eles chegaram, eles estranharam. Por que Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana? Sendo que os judeus não estavam com os samaritanos, mas o nosso Jesus é maravilhoso. Ele veio para quebrar essas estruturas religiosas. O que ele disse? Não importa se adora em Jerusalém, nem no monte. O importante é adorar a Deus em espírito e verdade. Aí os discípulos, preocupados em Jesus se alimentar, ele disse que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Ou seja, não adiantava ele alimentar e deixar aquela alma faminta. E através dele alimentar aquela alma com o evangelho do reino, muitas pessoas vieram, muitas pessoas seguiram a Cristo
e com isso o evangelho foi propagado e a colheita de almas foi satisfatória, louvado seja Deus. E os discípulos não participaram, porque eles chegaram com o alimento para Jesus e começaram a ficar relutantes, até que eles entenderam que o campo pronto para a ceifa não era só aquele campo que eles estavam vislumbrando, mas o campo de almas, no sentido de almas, que é a nossa, como igreja, é um dos nossos subtópicos, é o nosso objetivo como igreja na face da terra. Louvado seja Deus. Não podemos ser salvos e ficarmos, digamos assim, egoisticamente pensando só em nós. Nós, assim como nós tivemos essa grande vitória, essa grande bênção, nós temos que passar por aqueles que estão sofrendo também. Mostrar para eles que nosso Deus é maravilhoso. Ele salva, ele leva para o céu, cura, batiza com o Espírito Santo, nos dá vitória em meio às dificuldades, porque Ele é Deus. Temos dificuldades sim, mas temos vitória em nome de Jesus. Porém, estavam agora recebendo os méritos da ceifa. Louvado seja Deus. Então, os discípulos não participaram, mas estavam recebendo agora os méritos da ceifa. Então, através de Cristo Jesus, nós recebemos os méritos da ceifa, porque Ele nos ensina a ceifar, Ele nos ensina a buscar, Ele nos ensina a trabalhar e Ele nos ensina a fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu vou ler para os irmãos aqui um pequeno texto, a igreja e o seu destino final, fechando esse subtópico. A igreja peregrina anseia pela volta de Jesus, amém? Sem entrar no mérito da escatologia bíblica, ou seja, aqui está falando do anseio, da nossa esperança, do verbo esperançar, de aguardar, que também faz parte dessa teologia sistemática pentecostal. Esse será o glorioso momento em que os modos da grande colheita serão apresentados diante do Senhor. A transitoriedade histórica da igreja terá sido consumada e ela estará para sempre no gozo do porvir. Ela tem rumo e o seu destino final também faz parte do projeto de Deus. Faz parte do projeto que Deus desenvolveu para ela. Nossa morada permanente não é aqui, pois como Abraão, esperamos a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Resta-nos tão somente ser fiéis até o fim, para que, como parte da igreja, Assembleia Universal dos Santos, tomemos posse em definitivo da herança a nós reservada. As recomendações da Bíblia quanto a isso são de zelo, vigilância, fidelidade e perseverança, para que não fiquemos à beira do caminho ou sejamos apanhados de surpresa no dia da volta de Jesus. Consolemo-nos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Que Deus abençoe os irmãos.